Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Retrospecto Animado, o canal que traz análises e retrospectivas do universo das animações. E eu queria começar o vídeo de hoje levantando a seguinte questão: seria Robô Selvagem um clássico perdido da Disney dos anos 90 que renasceu numa DreamWorks contemporânea? Essa comparação com a Disney não é tão aleatória assim, pois o filme tem a direção de ninguém menos que Chris Sanders, animador que por meados dos anos 90 contribuiu nos roteiros de A Bela e a Fera, o primeiro longa animado da história a concorrer ao Oscar de melhor filme, além de ter uma participação significativa em obras como Aladdin, Mulan, onde atuou como character design, culminando na sua estreia na direção com o fofíssimo Lilo e Stitch, de 2002. Onde muito do seu estilo artístico foi atribuído ao filme, dando muita personalidade àquele projeto, no qual ele dirigiu ao lado de Dan DeBlois, talentoso diretor, onde firmou uma parceria que viria a se repetir no espetacular Como Treinar o Seu Dragão, de 2010, um dos meus filmes preferidos da DreamWorks. E muito dos temas e da estrutura proposta em Robô Selvagem vem dessa bagagem prévia dele, que embora eu não considere o seu melhor trabalho, ainda tem muito a oferecer em termos narrativos. Seja pela simplicidade do enredo, tratando novamente sobre esses temas universais típicos de animações estadunidenses, sobre amizade, família e, nesse caso, uma alegoria sobre maternidade, rendendo até uns diálogos meio breguinhas, mas envolto numa qualidade técnica impecável. E quando eu digo breguinha, eu não falo no tom pejorativo, eu adoro essas historinhas meio melosas. E a essa altura, elogiar a arte do filme pode até ser meio redundante. É só bater o olho em qualquer frame do filme para se encantar com as belas pinturas e composições cênicas. Então, mesmo que não seja uma trama super inovadora, a noção de espaço que é construída na floresta, criando esse escopo de cinema-espetáculo, junto ao carisma dos personagens, torna a jornada bem acolhedora e calorosa. Como muita gente já falou sobre os temas, eu queria focar mais no acting, na parte técnica da animação, que é super expressiva, em especial da Robô Ross, que com suas formas arredondadas e bracinhos molengas, transmite uma série de ações capaz de mimetizar vários dos bichinhos que habitam a floresta, como o saltitar de um cervo, habilidades de escavação, camuflagem, entre outros. A princípio, ela utiliza dessa fisicalidade como forma de estudo e adaptação da vivência local, e num dado momento é utilizado até como um meio de defesa. E muito dessa fisicalidade se encaixa com o próprio desenvolvimento da personagem, quando ela passa a andar em quatro patas no clímax do filme, tendo ali o seu senso de pertencimento. Essa escolha de design minimalista em sua estrutura física é uma das coisas que mais me encantou, pois, mesmo com uma expressão neutra, sem uma boca em seu rosto, muito da percepção dela sobre o mundo é refletida em seu olhar, sendo, entre aspas, a pálpebra um fio condutor para gerar a emoção de um riso ou de uma emoção contida. Algo que já vimos um pouco em filmes como WALL-E e também com o Baymax em Big Hero 6. Mas o legal aqui é como ela vai se sujando também à medida que o filme avança, criando até alguns musgos quando ela entra num estado de repouso, já que a personagem só funciona à base de luz solar, e também as suas juntas coloridas com LED, por assim dizer, que variam entre as cores azul, amarela, vermelho e rosa, cada uma representando um estado de espírito dela, pelo menos na minha interpretação. Reparem que sempre que ela corre um risco, as juntas ficam vermelhas. Quando ela se apaixona pelo filho adotivo, ela fica rosa. Quando está num processo de aprendizado, ela fica amarela. E quando está num estado pleno, ela fica azul. E o principal para mim, que faz ela se diferenciar dos outros robozinhos já citados, é em como essa coisa maleável dela, seja pelos bracinhos ou pelo próprio comportamento dela, rende momentos de humor físico incríveis. Como a sua mãozinha que se desloca do corpo, assumindo uma personalidade própria, seja empurrando guaxinins como se fosse um jogador de futebol americano, ou nadando na espreita da água para assegurar que o bico vivo se daria bem com as suas primeiras interações sociais. Coisas lúdicas do universo animado que sempre levantam um sorriso no meu rosto, que sempre me refletem coisas do cinema mudo, como o filme do Buster Keaton, por exemplo. E assim como em Pinóquio, do Guilherme Del Toro, aquela imagem poética de prender o bichinho no que seria a região do seu coração, ou, nesse caso, o que poderia também ser o seu ventre. Eu diria que Robô Selvagem está para a maternidade, o que Ultraman Ascensão está para um filme sobre paternidade. É muito curioso pensar que esses filmes saíram no mesmo ano. E aí, YouTube, quanto tempo? Eu acho que tô no lugar errado, isso é bem diferente. Calma, só um segundo. Deixa eu ver aqui.
6 meses sem postar vídeo. Retrospecto animado. Ah, isso é uma collab. Que chique. Bem, acho que isso me poupa de fazer uma introdução. Bem, eu sou Dante do canal Dante Alighierico e vamos falar de desenho? A essa altura já é basicamente conhecimento geral que a DreamWorks é a alternativa cínica pra Disney. Então você tem a resposta da DreamWorks aos filmes de princesa, aos filmes de aventura mágica, aos filmes de herói e aos filmes de bicho falante. Nos seus melhores dias, a DreamWorks é uma distrack ideal pra Disney e pra Pixar. Mas nos seus piores dias ela é tipo, bem, eles têm um filme de peixe, então nós temos um filme de peixe. Às vezes é como se essa empresa fosse comandada pelo Bender. Bom, eu vou fazer meu próprio parque temático com jogos e prostitutas. E, na verdade, é exatamente isso que torna tão interessante acompanhar seus lançamentos. De uns tempos pra cá, a Disney, independentemente da qualidade dos filmes, tem se demonstrado cada vez mais refém dos padrões repetitivos. Enquanto isso, a DreamWorks nem na mesma franquia consegue seguir um padrão. E em 2024 não foi muito diferente. A gente teve um filme bem charmoso e 2 sequências péssimas de franquias grandes. A parte engraçada é que mesmo fazendo toda a árvore genealógica desse filme, seja através do histórico da DreamWorks ou do Chris Sanders, que é provavelmente o maior vendedor de pelúcia que o mundo já viu, ele ainda tem mais semelhanças com aquele episódio onde o Gumball e o Darwin ficam presos na Floresta da Destruição do que com qualquer outra coisa. E não, isso não é algo ruim. Claro que isso é um recorte, mas já reparou no quanto esse filme é fissurado na ideia de morte? Não da mesma forma que Gato de Botas 2, que é tudo em volta do medo da morte, e sim de uma forma que faz jus ao selvagem no título. Os animais falantes matam uns aos outros, passam o início do filme inteiro tentando matar Ross, e um dos, se não o ponto mais alto da história, é eles enfrentando um inverno particularmente punitivo onde muitos animais morrem. Até quando eles agem de maneira mais civilizada, soa mais como um cessar-fogo temporário do que um final para esse ciclo de mortes que o filme apresenta. E o que eu quero dizer é que, enquanto a maioria dos filmes de animais falantes evitam ou até mesmo desfazem a cadeia alimentar, Robô Selvagem usa ela como ambientação da sua história. Apresenta para o seu público-alvo infantil de uma forma tão desmistificada que o público mais velho trata isso como se fosse aquelas piadas adultas escondidas em Shrek. Não me entendam mal, o filme ainda é um filme da DreamWorks. Ele tem a mesma piada dos gambás fingindo de mortos com muita dramaticidade que o Sem Floresta tem. Mas ele fala tanto e tão abertamente sobre como as coisas morrem o tempo todo na natureza que eu fiquei pensando o motivo disso. Seriam os produtores da DreamWorks um bando de adolescentes nihilistas e por isso os 2 últimos grandes filmes do estúdio são tão mórbidos assim? Talvez. Outra hipótese igualmente válida é que toda a morte, sujeira e brutalidade da ilha são feitas para enfatizar o conflito entre natureza e programação. Inclusive, os próprios protagonistas do filme falam sobre isso no início. A parte interessante é como a Ross, durante essa tarefa de ser mãe do bico vivo, vai na verdade contra a programação e contra a natureza, recusando aceitar uma tarefa dita como completa e agindo pela emoção, mas também se recusando a deixar o restante dos animais morrerem de frio durante o inverno. O que, ao final do filme, acaba sim mudando o status quo da ilha. Voltando o pensamento pro título do filme, essa história é basicamente o que acontece se você deixar uma IA futurista aprender a operar não com seres humanos, ou com outras máquinas, tipo a internet, e sim com um ecossistema vivo. A inteligência artificial, obviamente, não se tornou um animal, mas também não tá nem remotamente perto de ser a máquina que opera à base de pura lógica humana. Tem essa anedota na internet de que, se você der pra uma máquina um objetivo simples como fabricar clipes de papel, ela eventualmente vai destruir o mundo em busca da maior eficiência de produção. Mas, através de uma conversa muito pouco sutil sobre morte e vida na natureza, a Ross prova que, se você der uma máquina um objetivo muito simples como cuidar de uma criança, ela eventualmente vai se tornar verdadeiramente viva. Eu queria dedicar um espaço nessa faixa de áudio, totalmente fora do roteiro, pra falar que um personagem completamente esquisito, de fora daquele ambiente, matou a família do bico vivo. E na minha área de especialidade, ele viraria um super-herói, ele viraria tipo o Ganso-Man e iria enfrentando todos os robôs do mundo. Fora que eles têm que ficar juntos no inverno, mas eles não podem ser eles mesmos e é paradoxo isso. É literalmente Evangelion. Robô Selvagem é Evangelion, só que com o Batman. Mas enfim, respondendo à pergunta do início do vídeo, se Robô Selvagem de fato seria a melhor animação de 2024. Eu diria que na minha percepção, não.
mas certamente ele tá entre os meus 10 favoritos do ano. É bom ver um respiro nessas produções grandes, que mesmo se tratando de adaptação de um livro e compartilhando algumas semelhanças com a premissa do filme Leaf e a Galinha na Selva, ainda é um produto novo nas telas, que levou várias famílias ao cinema e eu tava com saudade dessa sensação de ver uma animação inédita que conseguiu agradar muitas pessoas. E mesmo que o meu queridinho do ano ainda seja Flow, filme que inclusive compartilha algumas semelhanças com esse aqui, eu ficaria feliz caso o Robô Selvagem ganhasse o Oscar, não só pelo legado do diretor, que marcou demais as nossas infâncias, quanto pelo fato de ser o último filme produzido na sede original da DreamWorks, e nota-se um carinho genuíno da equipe pelo projeto, como aquele projeto de despedida de uma casa que já nos trouxe produções incríveis. Bom, gente, esse foi alguns comentários que eu fiz sobre o filme Robô Selvagem, uma das animações que eu mais aguardava em 2024 e que acabou sendo o meu presente de aniversário, pois ele lançou bem na semana que eu completei 28 anos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e conheça outros projetos do Retrospecto Animado. Lembrando que agora eu tenho uma forma de apoio com doações simbólicas, então eu deixarei aí a chave do Pix, caso vocês quiserem me fazer alguma doação para o projeto continuar existindo. Esse foi mais um episódio do Retrospecto Animado e eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui e até a próxima!